3 dos 7 integrantes estão cumprindo o alistamento militar obrigatório da Coreia do Sul. O álbum de estreia do Jungkook está disponível em todas as plataformas digitais. Come here, baby, let me swallow your pride. What you want, I can match your vibe. Hit me up and I'ma cha-cha slide. You make Mondays feel like weekends. I make him never think about cheating. Got you skipping work and me. Fuck it, let's sleep in. Yeah. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you for 7 days a week. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, 7 days a week. Every hour, every minute, every second, you know, night after night, I'll be loving you for 7 days a week. Carlos. Aqui, Carlos. Quê? Que isso, gente? Samambaia falante? Mas nessa Samambaia, Carlos, sou eu, sua esposa. Falei que era pra ter assinado a Sky. Olha no que deu. Ficamos sem assunto. Ah, tá, mas... E aí? Viramos planta, Carlos. Planta! A Sky tem tudo que você gosta pra não faltar assunto. Com filmes, séries, jornalismo, esportes, pra assistir quando e onde quiser. Não fique aí plantado. Ligue agora. Sky, a gente se diverte junto. A gente volta a falar dela, de Taylor Swift. É hora de relembrar um grande sucesso no mundo da música. No programa de hoje, a gente relembra o single Blank Space, da Taylor Swift. O sucesso faz parte do álbum 1989, lançado pela Loirinha em 2014. Inclusive, o disco foi relançado por Taylor no último dia 27 de outubro. Além das faixas já conhecidas pelo público, a nova versão traz 5 músicas inéditas. Blank Space conquistou as paradas norte-americanas. Ficou por 7 semanas no topo da Billboard Hot 100. A canção também foi líder nas paradas em países como o Canadá, Austrália e Escócia. And I'll write your name. Cherry lips, crystal skies. I could show you incredible things. Stolen kisses, pretty lies. You're the king, baby. O hit foi indicado em 3 categorias do Grammy Awards, incluindo Gravação do Ano e Canção do Ano. O vídeo da música foi dirigido por Joseph Kahn, famoso por trabalhos com Britney Spears, U2, Janet Jackson, Maroon 5, Elton John, entre outros grandes artistas. Darling, I'm a nightmare dressed like a daydream. No YouTube são mais de 3 bilhões. Isso mesmo, 3 bilhões de acessos. Taylor desembarca com a grandiosa The Eras Tour no Brasil ainda este mês. Ela tem shows marcados no Rio de Janeiro, nos dias 17, 18 e 19, e em São Paulo, nos dias 24, 25 e 26 de novembro. Claro, todos os ingressos esgotaram em poucos minutos. Se você quiser relembrar os sucessos da Taylor Swift, toda a discografia está disponível nas plataformas digitais. And I'll write your name. Boys only want love if it's torture. Don't say I
Bom demais voltar no tempo e relembrar esses grandes sucessos juntinhos, não é? Mas olha, por enquanto tá acabando, mas na semana que vem tem mais. Claro que eu quero aproveitar para agradecer a sua companhia e parceria de todas as semanas. Caso você tenha perdido alguma novidade ou tá a fim de rever outras edições do programa, é só acessar o canal oficial da Record News no YouTube. A gente se encontra muito em breve, tá combinado? Tchau e um ótimo final de semana. Minha amiga, meu amigo, você que nos acompanha pela Record News, cheio de informação aí, né? Aqui também, o Balanço Geral já começou. Vamos junto? Bora, tamo no ar. Até o ar-condicionado foi roubado. Imagina se roubar um aparelho de ar-condicionado. Sério. A porta tem sinais de arrombamento. Abreu se desespera. Não foi com o ar-condicionado, não foi com sinal de arrombamento na porta. Ele se desesperou quando ele percebeu, e aí eu entendo muito bem, quando ele percebeu que o cão dele não estava em casa. Ele sumiu depois da casa ser assaltada. A família acredita que o cachorro tenha saído depois que os criminosos foram embora e deixaram o portão aberto. Vamos entender tudo na reportagem e tentar ajudar essa família. Então, eu gostaria muito que você prestasse bastante atenção. É aquele momento que você faz fotinho da tela, para você mostrar a imagem do cachorro, para você poder postar nas redes sociais. É aquele momento que a gente está aqui para ajudar. Vai lá. Esse fazendo pose para as fotos é o Axé, motivo de emoção do Abreu, que sente falta do seu cãozinho. Desculpa, gente. Ele saía com a gente, ele andava de carro com a gente. Ele tem uma outra cachorrinha que nós adotamos também. Ela não come. Quando ele vem pra cá, ele vai comigo para casa muitas vezes, ele fica aqui comigo também, a gente divide o local. Uma testemunha disse ao dono que uma funcionária do shopping colocou o animal no carro particular com a ajuda dos seguranças. O tutor suspeita de que o Axé esteja mesmo com uma mulher, que nas redes sociais afirmou que o cachorro estava bem cuidado. Depois, as postagens foram apagadas. E eu vou mostrar para vocês, vem aqui comigo, que foi desse portão aqui que o animalzinho saiu. O portão estava um pouquinho aberto e o animal saiu por aqui. A Polícia Civil já está dando andamento no caso. O que chama atenção é que um ar-condicionado da residência também foi levado. Abreu acredita que são dois fatos distintos. Nós encontramos o portão aberto, com mais ou menos 1 metro de altura, e o cachorro não estava mais lá dentro. Entramos e vimos que tinha, sim, os sinais de violação, a porta arrombada, o ar-condicionado faltando cobre, faltando alumínio e o motor. Então saímos a procurar o cachorro, fechamos aqui, fizemos uma trava por dentro e saímos a procurar o cachorro para ver se achávamos. Vamos lá, se puder ajudar, enche a tela de novo, Durel, por favor, com a fotinho dele. Como que ele chama? Axé? Então vamos lá, se você puder, posta nas suas redes sociais, se tiver qualquer informação, vamos ajudar. Tá bom? Vamos tentar ajudar. A gente não sabe se foi furtado, se ele fugiu, né? A gente não sabe o que pode ter acontecido aí. Mas vamos devolver o cachorro da família, gente. Se você tá cuidando, que ele falou, uma pessoa escreveu lá que ele estava sendo bem cuidado, se está sendo bem cuidado, devolve ele para ele continuar sendo bem cuidado, onde ele deve estar bem cuidado. Mas eu acho que quem postou primeiro para tentar localizar mesmo o dono. Depois, como o cachorro deve ser super dócil, se arrependeu da postagem para ficar com o animal. E não pode, né? Tem que devolver pro dono, pro tutor. Não pode. Então a gente faz um apelo aqui a você, tá bom? Se você puder compartilhar, vamos tentar ajudar a achar esse cara e a gente vai poder falar aqui depois. Achamos o Axé foi devolvido. Quem sabe? A gente fez uma corrente agora. Qual é o município, Nerá? É Porto Alegre mesmo ou é Grande Porto Alegre? Porto Alegre mesmo. Isso aconteceu em Porto Alegre mesmo, no Rio Grande do Sul. Então eu faço um apelo aos meus amigos de Porto Alegre, a turma que está em Porto Alegre. Vamos espalhar isso. Quem sabe até o final do Balanço Geral a gente não dá a notícia. Quem sabe a gente não faz uma busca rapidíssima aqui, de flash aqui, até às 3 da tarde a gente não consegue contar que a gente achou o Axé. Vamos tentar, vai? Uma postagem nas redes sociais, um post nas redes sociais. Manuel quer vingança. Ele tem um filho chamado Davi.
Quando o menino tinha 2 meses, ele e a companheira decidiram se separar. O casal tinha então a guarda compartilhada do pequeno Davi. O menino morava com a mãe, passava alguns dias com o pai. Até que um dia Manuel não devolveu o menino para a mãe. Davi ficou meses na casa do pai até a família da esposa conseguir a guarda de volta. A justiça determinou que Manuel não podia ver o menino sozinho, não podia mais ver o filho sozinho. Mas uma notícia faz Manuel perder a cabeça. A ex-companheira tem um novo marido. Ele descobre a rotina da família. Um dia, segue Davi e o padrasto até a escola. E para se vingar da ex, atinge o próprio filho. O menino é socorrido, mas morre antes de chegar ao hospital. Reportagem no ar. Manuel Pinheiro Neto, de 52 anos, atirou contra o próprio filho, de 5 anos, e contra o padrasto da criança, de 22. As vítimas foram perseguidas no caminho para a escola. E, de acordo com a polícia de dentro do carro, o suspeito atirou pelo menos 2 vezes contra o próprio filho e o padrasto da criança, que estava de bicicleta. As vítimas conseguiram entrar dentro dessa escola. A bicicleta, inclusive, está ali. O suspeito dirigiu um pouco até a frente da rua, largou o carro lá e, na sequência, ele veio armado até a escola. Com a arma em punho, ele teria ameaçado o porteiro da escola, que não teve outra alternativa senão deixar o suspeito entrar. O suspeito entrou na escola, atirou primeiro contra o filho, depois contra o padrasto, fez uma nova ameaça contra o porteiro e depois atirou contra a própria cabeça. O socorro foi rápido, porque a unidade de saúde do município fica ao lado do CEMEI. A criança deu entrada em estado gravíssimo. Parentes e amigos foram para a porta da unidade desesperados. O pai do menino e o padrasto foram transferidos de helicóptero para Montes Claros. Manuel Pinheiro, o atirador, morreu no meio do caminho. Já o padrasto deu entrada na Santa Casa. Um dia antes do homicídio, Manuel fez essa postagem em uma rede social. Acima do vídeo está escrito: "Eu não quero terapia, eu quero vingança." E logo abaixo ele digitou: "Deixa que eu vou resolver do meu jeito." Para a polícia, o crime foi premeditado. Tudo indica, né? Como ele esteve aqui sem estar morando e não visitou a criança, então tudo indica que estamos diante de um caso premeditado. As informações que estamos coletando aqui no local do fato, né, juntamente com a investigação que vai ser procedida a cargo da Polícia Civil, né, nossa Polícia Investigativa, eu creio que possamos chegar nessa confirmação da premeditação do crime. Manuel e a mãe do menino viveram juntos por mais de 2 anos. A relação sempre foi marcada por conflitos. O casal teve um relacionamento, né, de união estável por aproximadamente 2 anos e desse relacionamento, né, veio o Davi. Quando ele estava com aproximadamente 2 meses, por motivos pessoais, eles deram fim a esse relacionamento e isso foi em 2018. Até 2019 era tranquila a relação, as visitas e tudo mais. Quando chega no ano de 2019, começam os conflitos. Após a separação, ele travou uma disputa na justiça com a ex-mulher pela guarda do filho. Os dois tinham a guarda compartilhada, até que o pai sequestrou o menino. A partir daí, Manuel só podia ver o filho com a presença de um conselheiro tutelar. Nos últimos 2 meses, ele não fez nenhuma visita ao menino. Segundo a advogada da mãe, Manuel sempre ameaçava a ex. Ele fazia diversas ameaças a Nicole, inclusive ela tem medida protetiva, ele descumpriu as medidas protetivas, né? E eu quero justiça. Há muitos anos nós lutando para conseguir a guarda do meu neto, mas ele não aceitou a perder. Depois da polêmica sobre eliminar cães ou sugerir que os cães fossem eliminados pelos vizinhos, o vereador Léo Mota falou com o balanço geral. A frase polêmica dele foi: "Pode matar, eu parabenizo quem matou."
vereador, representante do povo, hein? Falou durante uma sessão da Câmara e acha que tá tudo certo. No vídeo gravado, o vereador do município de Fazenda Vila Nova, Rio Grande do Sul, disse que daria parabéns a um vizinho se ele matasse alguns dos cães, dos 4 cães que moram na casa da mãe dele, se eles saíssem do ambiente e estivessem incomodando. Diz mais. Põe o vídeo aí, depois eu falo o resto. Põe o vídeo dele, vai lá. Pode pôr aí. Quer ter um cachorro? Tem que ter em casa. Faz aquela preso foto. no pátio, amarrado. Eu, lá na casa da minha mãe, nós temos 4. Se sair do pátio e incomodar o vizinho, pode matar e parabenizo quem matou. Tem que ser na casa. Tem gente que defende cachorro, mas tem 6, 7 soltos na rua, mordendo as pessoas. Quando morde, não aparece o dono. É assim que ele trata as coisas. Ontem o Renato falou uma coisa aqui, eu adoro estar perto do Renato, que eu aprendo muito com ele. E ele falou uma coisa assim, que os protetores, que os responsáveis pela lei nesse município deveriam visitar a casa da mãe dele, a casa dele, para ver como ele trata os animais dele. Se ele trata da maneira como ele falou, imagina como os cães são tratados. Você imagina isso? Pessimamente, amarrados. Não é? Nossa. Você imagina de que maneira esse sujeito trata os cães dele. Pois bem, os defensores da causa animal, e eu sou amigo de muitos deles, como você sabe, você que me acompanha nas redes sociais, aqui no nosso blog, no R7, enfim, você sabe como eu aprendo sempre com essa turma da proteção animal. E eles dizem que esse tipo de frase, com razão, eles dizem com razão isso, estão certos, incita, estimula a violência contra os cães na rua que estão soltos. É um vereador falando isso. Bom, o que será que esse vereador tem a dizer depois da polêmica? Vamos ver a reportagem, vai lá. No pronunciamento, o vereador Léo Mota disse que daria os parabéns a quem matasse um cachorro que saísse de dentro do pátio de casa. A fala gerou polêmica e está repercutindo negativamente. Quem quer ter um cachorro tem que ter em casa, preso no pátio, amarrado. Eu, lá na casa da minha mãe, nós temos 4. Se sair do pátio e incomodar o vizinho, pode matar e parabenizo quem matou. Em entrevista à Record TV, o vereador alega que o pronunciamento tem relação com o medo que os moradores da cidade têm de serem atacados por cachorros. Aqui no nosso município não existe cachorro de rua, existe cachorro com dono que estão na rua. E o que acontece? Esses cachorros, eles estão fazendo barbaridade. Eles vão para dentro do colégio ameaçando as crianças, de avançar em criança. Eles vão para dentro do posto de saúde, eles ficam na frente da prefeitura, ficam na frente de comércio. Eu tenho foto, tenho vídeo, tenho tudo da população toda da Vila Nova me cobrando. O vereador também alegou que muitos criadores de animais estão sofrendo com ataques de cachorros nas propriedades e que isso tem gerado problemas para a população. Matando terneiro, ovelha, avestruz, peru, ganso, pato, galinha, coelho, carneiro, matando tudo que aparece. O que eu me expressei ali fui mal interpretado. Se o meu cachorro ir no sítio do vizinho e fazer um limpa nesses bichos, matar todos os bichos, e o meu vizinho matar o meu cachorro, eu não vou perder o vizinho, eu não vou ficar de mal com o vizinho. Eu vou lá, ele fez a coisa certa, quem tem que cuidar do cachorro é eu, no meu pátio. Outro trecho da fala do vereador que também causou polêmica é quando ele fala sobre eliminar os cachorros de rua. Parece que 23 cachorros foram castrados, mas não vai resolver. Não vai resolver que tem muitos na rua e muitas cadelas para ganhar filhote ainda. Se não eliminar um pouco, não tem o que fazer. Léo Mota diz que foi mal interpretado e que a fala não tem relação alguma com matar os animais. Eliminar não quer dizer matar. Eliminar não significa morte para mim. Porque, senão, quando um clube de futebol, que nem o Grêmio e o Inter, cai fora de um campeonato, ninguém poderia dizer assim, o Grêmio foi eliminado, o Inter foi eliminado. Morreu alguém? Não, não morreu ninguém. Eles caíram no campeonato que volta a participar de novo, vão participar em outro. Então não tem morte no meio. O vereador admite que foi infeliz no uso das palavras e conta que está sofrendo ameaças pelas redes sociais. Ele também ressalta que nunca fez mal a nenhum cachorro e que, se for chamado, está à disposição da justiça. Cada um tem que arcar com a sua palavra, com seus atos, e eu não vou fugir disso. Só que, na realidade, eu vou sabendo que realmente eu não devo nada porque eu não mandei matar ninguém. Ah, você deve sim. Você está enganado. Alguém precisa explicar para você, alguém tem que explicar para você qual é o seu papel na sociedade como representante
dos eleitores. Você é absolutamente mal informado. Você é absolutamente mal informado. Você não tem ideia do seu papel na sociedade. Não tem ideia. Você não sabe para que serve um vereador. Você não sabe o que você deve fazer com a responsabilidade de receber um voto de alguém. Você não sabe, porque você repete as mesmas bobagens que você falou no plenário, porque você acredita nelas. Você não tem ideia da bobagem que você está falando. E pior, o resto do seu depoimento, que eu não tinha visto ontem, desmente a sua entrevista. Ele falou que não tem cachorro na rua na entrevista. Que não tem. Aí depois ele diz que tem muito cachorro na rua e tem que eliminar. E aí diz que eliminar não é matar, porque o clube de futebol é eliminado. Você está sugerindo que desclassifique o cachorro, é isso então? Quando você está falando que ele vai ser eliminado, você quer que ele seja desclassificado de algum campeonato? Ah, fala sério, Renato. A entrevista é ainda pior, porque mostra que realmente esse sujeito pensa o que ele falou. Eu achei que nessa segunda fala ele viria aqui e dizer, olha, pessoal, me desculpem o que eu disse, não era o que eu quis dizer, é o que eu queria dizer, não, né? Eu luto pela causa animal, uma série de outras coisas. Não, ele falou exatamente, ele piorou a situação, ainda mais ainda. E agora vem dizer que está sendo ameaçado, que é ameaçado. As pessoas estão falando para ele as verdades, a verdade. É isso. Tem que ouvir. E tem que ouvir a verdade. E procura se informar. Eu pedi, viu, Renato? Eu pedi pro pessoal lá do Rio Grande do Sul, da nossa equipe da Record TV de lá, para que eles dissessem para mim se há campanhas de castração, o que acontece nesse município, né? E eles têm um trabalho lá de castração, tem uma ONG que passou por licitação e faz um trabalho de castração, ou seja, diferentemente do que esse sujeito pensa, existe gente nessa cidade que faz um trabalho sério envolvendo justamente o cuidado com os animais. Ao contrário do que esse sujeito, esse cara é completamente desinformado. Ele fala, castrar não vai adiantar. Castração é a melhor política que existe, sim, Renato. O animal, ele fica completamente... É óbvio. Perde agressividade, perde tudo. É isso. Quando ele, mesmo sendo um animal de rua. E você vai evitar que ele procrie, que tenha outros animais na rua. Você vai evitar. Isso é uma atitude de saúde pública, Renato. Castração e vacinação pública, isso é saúde pública. Isso sim é cuidar da população. E não o que esse sujeito está fazendo. E ele deveria fazer, porque ele é representante da população na Câmara Municipal da cidade. Vai se informar, vai entender o que acontece no município onde você mora, porque está claro que você não tem a menor ideia. Na sua entrevista você diz que não tem animal de rua, no seu pronunciamento você fala que tem muito animal de rua. Você não tem ideia do que você está fazendo aí, meu amigo. Flagrante de agressão em frente a uma casa noturna na Vila Moraes, na zona sul de São Paulo. Um motorista de aplicativo com uma câmera instalada no carro mostrou o momento, ele registrou o momento em que um homem acerta um chute no rosto de outro homem. A vítima cai no chão, sem demonstrar nenhuma reação, está ali desacordada. De acordo com informações do motorista que forneceu essas imagens, que acompanhou toda a confusão, o homem que levou o chute se desentendeu com outra pessoa. Os dois foram então retirados da casa noturna. Minutos depois, o agressor, que testemunhas disseram ser um segurança do estabelecimento, acertou esse homem com um chute brutal no rosto. Isso aconteceu na Avenida do Cursino, altura do número 4177, isso é Vila Moraes, zona sul da capital paulista. Renatão tem mais informações pra gente. Olha, agora eu estava vendo a imagem mais clara, para mim não tenho dúvida que é um segurança, ele está com roupa escura, terno, é um segurança, ele deveria assim cuidar bem das pessoas e não agir dessa maneira, mesmo que ele tenha sido ofendido verbalmente. O sujeito está lá, saindo da balada, bebeu, se ofendeu, calma lá, meu amigo, ou então chama a polícia. Liga o 90, chama a polícia, não, ele dá um pontapé no rosto do rapaz, pra ele ter assim, e o pessoal já estava saindo, tem gente ali quase sem roupa ali, né? Tava saindo isso da balada, ó lá, não tenho dúvida que foi um segurança. Agora, quem contrata o segurança tem que saber quem que você está contratando, se a pessoa realmente tem habilidade e a pessoa tem condições e vocação para isso, e não o que está sendo feito ali. Olha só, a gente tem que investigar isso. O Renato está observando bem aqui que o rapaz está de terno ali, então indica, e realmente essa informação parece ser procedente, foi a informação passada pelo motorista, e agora na análise que o Renato fez das imagens, parece que realmente é um segurança. Óbvio, a gente não tem certeza disso, a gente não tem certeza absoluta disso, então a polícia vai investigar direitinho para saber se foi o segurança, se não foi, mas o fato deu um chute na cara do outro sujeito. Não tem cabimento um negócio desse. Vamos aguardar mais informações sobre essa história aqui, tá legal? Agora a gente tem o caso da influencer que foi morta pelo marido. Segundo a polícia, a arma usada no crime tinha sido comprada havia poucos dias e estava com a numeração raspada. O Vitor dos Santos não aceitava se separar da Luana Verde.
Depois de cometer o crime, o Vitor tirou a própria vida. O casal foi enterrado em cidades diferentes. O casal deixou 2 filhos. Você imagina, as crianças e os filhos não têm absolutamente nada a ver com isso, né? Que coisa triste. Esse caso aconteceu em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo. Põe no ar. Luana Verde, de 34 anos, e Vitor dos Santos, de 36, estavam em processo de separação. Vitor matou Luana com um tiro na cabeça e depois tirou a própria vida. Familiares encontraram o casal já sem vida dentro da residência. O autor não concordava muito com a situação, até porque eles tinham 2 filhos, né, gêmeos, de 11 anos aí que ficaram nessa situação aí e já vinham tendo dificuldade nesse relacionamento. Influente nas redes sociais, Luana mostrava a rotina da família. No dia do crime, o pai chegou a levar as crianças para a escola, enquanto a mãe havia ficado dormindo. Entendemos que foi bem planejado, até porque o autor levou os filhos para a escola, retornou para a sua residência, onde fez, né, onde praticou essa infração criminal. A arma usada por Vitor foi comprada há poucos dias e estava com a numeração raspada. O inquérito foi instaurado como feminicídio seguido de suicídio. O corpo de Vitor foi sepultado em São José do Rio Preto, no cemitério São João Batista. O corpo de Luana foi levado para a capital para o velório e o sepultamento, segundo os familiares. E a investigação terá uma sequência, né, partindo primeiramente para o crime passional, o feminicídio seguido do suicídio. Serão ouvidas aí as pessoas que tinham uma ligação bem próximas a eles, aguardando-se os resultados dos exames periciais, né, IML, para que a autoridade policial do caso tenha um relatório final dando uma solução para que tenhamos conhecimento daquilo que realmente aconteceu. Que tragédia, Renato. Olha, o Gotino tem uma frase que ele usa sempre, muitas vezes, e jamais acredite muito nas redes sociais. Porque pelas redes sociais é um casal tudo lindo, maravilhoso. Né? Nada, o sujeito é completamente louco. E ele premeditou isso. Ele entregou as crianças para os pais, mandou as crianças para a casa dos pais dele, chamou a mulher, trancou, matou a mulher e depois tirou a própria vida. Isso não tem dúvida, porque ele tinha pólvora nas mãos e a proximidade do cano na cabeça da moça está bem próximo, o perito constatou isso, né? E então você vê, pelas fotos, tá tudo maravilhoso, tudo bonito, mas nada. Nem triste. Sempre é assim, né? Triste, Renatão, triste. E as crianças agora vão crescer sem pai, sem mãe, e com essa história horrorosa. É de uma crueldade o que esse sujeito fez, é de uma crueldade. Olha só, a gente vai falar agora daquele caso da Rosângela, que foi atacada pelo namorado, o Ailton. Eles estavam juntos havia 4 anos. O relacionamento sempre foi conturbado e cheio de agressões. Mas a Rosângela acreditava no amor e resolvia dar sempre mais uma chance. E a gente fala muito disso, né, Renatão? Muito, infelizmente isso acontece. O Ailton não mudava, não. Numa crise de ciúme, ele atacou a Rosângela com uma faca. E ela está internada no hospital. Depois do crime, o Ailton se entregou. Mas foi solto e saiu pela porta da frente da delegacia. Inacreditável isso. E continuou fazendo ameaças contra a Rosângela e também contra a família dela. Numa das ameaças, ele chegou a se comparar com o fugitivo Lázaro. Tem o áudio aí? Deixa eu ver. Deixa eu ouvir, vamos lá. Olha o que ele fala. Dessa vez ela não vai escapar, entendeu? Na hora que ela sair, eu mati facada nela, agora ela vai morrer com um tiro dentro da boca. Você já conheceu de falar o Lázaro? Então, eu sou ele morreu. Eu tô aqui pra derrotar todo mundo. Vai ter guerra, não quer guerra? Meter bala. Ela tá internada em São Paulo, fui transferido pra lá. Quando ela sair, eu vou acabar com ela, minha vida. E depois, não que eu acabar com ela, eu vou atrás de você. Fala sério, Renato Lombardi. Ele faz essa ameaça. Eu não sei como é que a justiça soltou um homem desse. É inacreditável isso. Depois da nossa reportagem, depois que a reportagem foi ao ar, o Ailton foi preso. E o Henrique Oliveira tem informação nova pra gente. Fala pra mim, meu irmão, fala pra mim.
Pois é, Zucatelli, a Secretaria de Segurança Pública acaba de confirmar que foi cumprido um mandado de prisão contra o Ailton Luiz Barbosa, de 27 anos. Esse homem que a gente acabou de ouvir o áudio agora, se comparando ao Lázaro. Ele vinha ameaçando não só a própria vítima, que estava internada, como também os amigos dela. Você acredita, Zuca, que ele estava cercando o hospital na expectativa da Rosângela receber alta e ele atacar ela mais uma vez quando recebesse alta? Era bem o que estava acontecendo. Os amigos dela também estavam apavorados. Estivemos lá essa semana, conversamos com todos eles e depois desse apelo aqui no Balanço Geral, a Justiça parece que revisou a decisão, porque o Ailton, ele foi à delegacia, se apresentou, mas saiu pela porta da frente. Só que agora a Secretaria de Segurança Pública confirmou que já foi cumprido o mandado de prisão contra ele e ele já está à disposição da Justiça. Um alívio para a família da Rosângela, que mesmo de tão longe, em Porto Seguro, no extremo sul da Bahia, estava aflita, preocupada com essa situação. Finalmente agora o Ailton está preso e a expectativa é que ele continue assim, para que a Rosângela finalmente se recupere em paz e possa voltar para casa em segurança. É com você no estúdio, Zucatelli. Amigo Henrique, eu vou te dizer uma coisa. Esse sujeito atrás das grades, esse sujeito preso, não é só para Rosângela e para a família dela se sentirem mais seguros, não. Todos nós, meu amigo, porque um sujeito desse, depois de ouvir esse áudio, um cara desse não pode estar na rua, Renato Lombardi. Por isso que eu acho que o advogado, se a família tiver advogado, tem que pegar essa nossa reportagem que a gente mostrou de ontem e a de hoje, entregar na mão do juiz. Para que ele ouça bem o juiz ouça o áudio. É isso. Assim esse sujeito vai para cadeia e não vai recorrer para libertar, porque senão ele é capaz de ser colocado em liberdade de novo. E aí fica ruim. Aí o que acontece? Preso, ele vai ser julgado, vai ser condenado, que fique pelo menos uns 20, 30 anos na cadeia. Eu daria para ele uns 50 anos, esquece de tudo, porque esse sujeito aí, se ele tiver em liberdade, ele mata a Rosângela. Ele vai tentar de novo. Eu não tenho dúvida. Eu também não tenho, porque ele está absolutamente tranquilo. Ele fala com uma tranquilidade incrível. Ele diz que deu a facada, ele diz que vai matar a Rosângela com arma agora vai ser tiro, e ele diz que depois vai atrás da família dela. Então ele segue fazendo ameaças. E eu tenho medo mesmo, Renato. Eu sou o Lázaro. Olha, que absurdo isso. Lázaro, um criminoso cruel, um matador que a polícia demorou para pegá-lo até que ele acabou sendo morto pela polícia. Por que isso? Ele está absolutamente tranquilo e continua fazendo ameaças. Que a justiça coloque de vez e mantenha este sujeito preso atrás das grades. Ele é um risco para a sociedade. Um cara desse que pensa dessa forma é um risco para a sociedade. Obrigado, Henrique. Um colega de quarto. Natan ou Neitan é o nome dele? Alguém sabe? Natan, obrigado. Precisa de uma pessoa para dividir o aluguel do apartamento. Normal. O Vinícius se oferece para morar com ele. Parece um rapaz confiável. Vinícius disse que trabalha com investimentos esportivos. Faz até uma proposta pro amigo. Ao invés de pagar pro Natan a parte dele no aluguel, o Vinícius sugere investir o valor e dar o retorno para o Natan. O jovem aceita o acordo e fala, opa! Mas um dia, ele chega em casa e o que ele encontra, minha gente? O que ele encontra? Encontra um apartamento vazio. Todo o dinheiro que ele tinha sumiu. O Natan caiu num golpe. O falso investidor, falso companheiro de quarto, levou até o dinheiro do aluguel que estava guardado na gaveta. Fala sério, gente. Põe no ar isso aí, deixa eu ver. Nas redes sociais, ele se apresenta como investidor esportivo, mas fora das redes está envolvido em crimes de furto e estelionato e dividiu o apartamento que mora com Vinícius. O golpista ficou 14 dias no local e deixou um prejuízo de quase R$10 mil entre empréstimos e dinheiro roubado da vítima. E o convívio com ele até então era bom. Eu fazia de tudo para manter um clima de amizade, até porque quando você está dividindo apartamento com alguém, eu priorizo que a pessoa se sinta em casa. Ele me dizia que trabalhava em casa, com investimentos, e o valor que ele iria me pagar do aluguel, ele me persuadiu a investir para poder conhecer um pouco do trabalho dele. O dinheiro do aluguel que estava guardado na gaveta do meu quarto, na cômoda. E daí, quando eu entrei nos aplicativos, minhas contas estavam zeradas, tinha várias compras feitas nos cartões de crédito e
tem um empréstimo, todos em aplicativos de bancos virtuais. Um empréstimo no valor de R$5.000. Nathan disse que deixava o computador e a carteira no quarto e até na mesa da cozinha. Ele não imaginou que estivesse abrigando um criminoso. Quando Vinícius se apresentou como interessado em alugar o apartamento, ele levou a namorada e um outro amigo para passar mais credibilidade. Quando já estava no quarto alugado, ele passava horas em frente ao computador, dizendo que estava trabalhando com investimentos pela internet. Nathan já dividiu o apartamento com outras pessoas anteriormente e nunca teve problema. Inclusive, fazia isso para ajudar nas contas da casa. Quando tudo aconteceu, ele estava sem celular e pediu ajuda a um vizinho que é advogado e o orientou a fazer o boletim de ocorrência. Depois do crime, Nathan passou a acompanhar a vida do golpista pelas redes sociais. Por lá, as imagens mostravam uma vida de ostentação, com viagens internacionais e passeios luxuosos. Ele ainda me ameaçou de morte, disse que se eu expusesse ele me processaria, pagaria os melhores advogados com dinheiro furtado e que eu não teria nem como pagar um advogado, que ele contrataria um matador de aluguel se fosse necessário. Novidades sobre o caso do João, filho do prefeito da cidade de São José dos Campos, no interior de São Paulo, que teve a perna amputada depois de ser atropelado na Irlanda por uma viatura da polícia. Você lembra disso? O João respira sem ajuda de aparelhos. Da Europa, quem traz as informações pra gente é a nossa correspondente Ana Paula Gomes. Essa confirmação foi dada pelo próprio prefeito Anderson Farias pelas redes sociais. Além de conseguir já respirar sem a ajuda de aparelhos, o brasileiro João Henrique Tomás Ferreira, de 23 anos, também já está conseguindo se alimentar. O prefeito está em Dublin para acompanhar o tratamento do filho, que segue internado na UTI, mas não tem mais risco de morrer. Esse acidente aconteceu no último sábado. João Henrique trabalha como entregador na Irlanda, estava ajudando um amigo que teve a moto roubada quando foi atropelado por um carro de uma viatura da polícia da Irlanda. Teve a perna aí amputada e vai ter um tratamento longo pela frente, e uma comissão independente que investiga casos envolvendo a polícia da Irlanda está com o caso do brasileiro. A gente segue acompanhando, Zugatelli. Obrigado, Ana. E você sabe que é uma luta por justiça e não é fácil, tá? Não é o primeiro caso que a gente vê isso acontecer. Tem que entender direitinho se esse menino foi vítima de preconceito da polícia, se foi só uma confusão ali o que aconteceu. O fato é que ele é uma vítima. Isso tem que ficar claro. Tem que ficar claro. Uma história que foi falada aqui, o Gutinão até levantou isso. Ele é filho do prefeito de São José dos Campos, uma cidade importantíssima, uma das maiores cidades do Brasil. Cidade importante. O menino tá lá, tá aprendendo inglês, tá trabalhando como entregador, tá buscando uma vida diferente. Podia estar aqui, né? Poderia estar aqui no Brasil, mas não, tava lá batalhando. Aí ele é vítima de uma história dessa. Ele não tá fazendo nada de errado, ao contrário, tá ajudando um amigo. Ele é vítima de uma história dessa. As autoridades têm que tomar providências lá, Renato. Eles têm que assumir esse erro, Renato. Roubaram a moto, ele chamou a polícia. Imagina. E tem uma testemunha, que é um amigo dele, que estava do lado, quando esse policial que chegou com esse carro descaracterizado, e o policial foi em cima dele. Não, o atropelamento foi proposital. Não. Aí depois acidente. Ele alegou que, não foi acidente, não, foi proposital. Isso tem testemunha lá. Agora, sabe como é que é? Brasileiro, o rapaz já morava 5 anos na Irlanda. Ah, pelo amor de Deus. Vamos lá, gente, atenção aqui. Atenção. Vamos lá, você que está chegando agora, está ligando a televisão, seja muito bem-vindo ao Balanço Geral. Aqui a gente tem informação, prestação de serviços e a gente tem uma reportagem que acabou de chegar. Um piloto de parapente perdeu o controle, rodopiou no ar e caiu em seguida. Isso aconteceu em São Pedro, Serra do Itaqueri, interior de São Paulo. A vítima ferida ficou presa na encosta do morro, precisou ser resgatada num trabalho incrível dos bombeiros, da Polícia Militar, da turma do Águia. Acesso complicadíssimo. Polícia acionada e foi feito um trabalho de resgate. Ele foi içado de maca. E a gente vai contar tudo isso para você nessa reportagem agora, mas preste muita atenção, porque é um trabalho que merece os nossos aplausos. Põe no ar essa reportagem. Helicóptero no ar. Militares descem por cordas. O que aconteceu em meio à mata? Na encosta do morro dá para ver a lona azul de um parapente. Ali também está a vítima. O resgate
resgate começa. Momentos antes de chegar ao local, ainda na base, 2 toques na sirene informam que tem ocorrência. A correria tem um motivo. É preciso chegar rápido ao local do acidente. É hora de partir. O acidente aconteceu em São Pedro, na Serra do Itaqueri, interior de São Paulo, onde existe uma rampa para a prática de voo de parapente. O piloto, conhecido como Hadi, perdeu o controle do equipamento depois de uma manobra errada. Este é o momento em que ele rodopia no ar e em seguida cai no meio da mata, próximo à rampa. A vítima ficou presa no despenhadeiro. É suspeita de múltiplas fraturas, inclusive fratura bilateral de fêmur. O homem está ferido, ele é colocado na maca laranja, presa por cordas ao helicóptero e imediatamente a maca é içada. É um local bem íngreme, cerca de 60 metros ali de altura em relação à pista de decolagem deles. Então a gente teve que usar a técnica do rapel, onde 2 tripulantes operacionais desceram, acessaram a pessoa, né, que é o cidadão, e um tripulante retirou a vítima até o local de pouso. Foram os bombeiros que chegaram ao local e perceberam a complexidade do acesso onde o piloto caiu. E não foi possível fazer o resgate. Foi então que 2 equipes do Águia precisaram ser acionadas. A operação foi dividida em 2 etapas. Uma aeronave foi deslocada para o local para fazer o salvamento da vítima, que seria o quê? Tirar a vítima daquele local do barranco de difícil acesso e trazer para um local seguro. E uma segunda aeronave equipada com equipamentos de resgate aeromédico, tripulada com um médico e com um enfermeiro, para fazer a estabilização dessa vítima e levá-la para um hospital. Esse aqui é o Águia 18, um dos helicópteros utilizados no resgate da vítima. O Águia 7 também foi necessário para resgatar a vítima desta região de mata. Os helicópteros saíram das bases e seguiram até a região de mata em São Pedro. E aí fizeram o trabalho de resgate da vítima rapidamente. Como a gente observa nas imagens do resgate, a vítima foi colocada em uma maca como esta. Aqui nós simulamos com um boneco. E os integrantes da Polícia Militar utilizaram diversos equipamentos para conseguir içar essa vítima rapidamente. Os cabos que participaram desta ação estão aqui e a gente tem a observação deles e a explicação de como tudo aconteceu. Então, nosso procedimento ele é sempre simples, seguro e rápido. Vocês podem ver aqui que foi usado, né, no local da ocorrência, é o equipamento que está aqui no chão. As cadeirinhas que foram usadas pelos tripulantes, o equipamento de segurança usado pelos tripulantes, a maca que vocês estão vendo ali com o boneco, ela estava acoplada junto àquela bolsa ali, que está pronta para salvamento. Se der outro salvamento é só pregar aquela bolsa, então, porque é muito compacto, muito simples, e a outra maca que o tripulante desce do outro lado para poder imobilizar. No caso lá, o cabo Lucas já poderia dizer aqui, porque ele estava no local, que não foi nem usado muito a maca rígida, mas foi usada a maca nossa de exfiltração. Mas o equipamento basicamente é isso daqui, e além do equipamento do bombeiro que acessaram a vítima no local. Possivelmente, as vítimas, quando são resgatadas, elas têm alguns ferimentos. E aí tem todo um cuidado, porque a gente observa na imagem que ela foi içada dessa maneira, né? Feito a imobilização, onde nós não vamos agravar mais esse ferimento da vítima, aí sim ela é colocada nessa máquina de filtração. Aí é feito a amarração, que é onde tomamos muito cuidado, porque afinal de contas será trabalhada em altura, onde ela não vai conseguir escapar, né? Não vai sofrer um outro acidente, né? E através do sistema de corda, que é o maguari, né? Fazer uma filtração com essa vítima para um local seguro, onde terá uma equipe em solo e vai receber essa vítima para seguir com os cuidados médicos, que no caso foi o Águia 18, onde já estava munido do aeromédico. Nesse caso, um esporte radical, um piloto experiente, como a gente falou, mas que acabou caindo nessa área de difícil acesso. Prudência. Simplesmente prudência. Se você vai fazer algo radical, você tem que ser prudente. Você tem que trabalhar dentro do seu limite. Toda vez que você vai ultrapassar o seu limite, sempre acontece um acidente. Limite do equipamento e limite humano.
Influenciadores digitais infringem leis de trânsito para exibir nas redes sociais. São tantos os casos que a gente mostra disso, né? Por um clique, por um vídeo, por uma postagem que permita que você tenha mais seguidores. Você vai lá e desrespeita uma lei, ultrapassa o limite de velocidade, faz manobras perigosas, faz aquilo que não deve ser feito na rua, colocando em risco a vida das pessoas. Eles não são punidos por isso. Nos vídeos se exibem dirigindo em alta velocidade em vias públicas. Chegam ao absurdo de gravar até acidentes, como você acabou de ver ali, ó. Tudo para ganhar seguidor, para gerar visibilidade e, consequentemente, ganhar dinheiro. Mais seguidor, você cobra mais caro por um anúncio, etc, etc, etc. Essa reportagem é uma denúncia, é um alerta muito importante. Porque quando você mostra isso, os vídeos têm placa dos carros. Muitas vezes você consegue identificar a placa. Por que nada é feito? É um questionamento que a gente tem que fazer aqui. Ó, essa Carva tem placa preta, um carro de colecionador. Põe no ar, vai, vamos ver. Velozes e perigosos. Motoristas se arriscam em vias públicas, tudo para ganhar fama na internet. Vídeos de rachas atraem milhões de cliques que se transformam em receita, dinheiro para quem posta. Veja só esse aqui. Um dos motoristas perde o controle da direção e capota o carro. Tudo é filmado por um amigo que vem logo atrás e também estava participando da disputa. Alguns rachas têm até plateia para acompanhar. Tudo é gravado e postado na internet. Um desses influenciadores tem mais de 350 mil seguidores e compartilha diariamente vídeos dessas corridas ilegais. Ele ficou tão famoso entre o público que consome o conteúdo que virou até marca. Tem capinha de celular, camisa e faz até sorteio de veículos. Um dos episódios mais marcantes foi quando ele cobrou um valor para os seguidores para que eles pudessem ter acesso a imagens de um racha que terminou em acidente. No carro atingido, havia uma criança que fazia tratamento de câncer. Eles põem a vida deles em risco, né? Isso acaba influenciando também outras pessoas que são mais jovens. Acaba influenciando principalmente as pessoas mais novas, né? As criancinhas, adolescentes. E eu não concordo também. Eu acho que é bem desnecessário. Que eles colocam a própria vida em risco, né? Então é muito ruim. Influencia muito, né? E sei lá, acho que besta quem curte isso aí, né? Manda live. Segundo este especialista em trânsito, os sites e aplicativos de vídeos precisam ter um controle maior e banir quem posta esse tipo de conteúdo. Que as plataformas não só não tiram do ar, como permitem que haja até publicidade e seja remunerado esse tipo de conteúdo. Então nós estamos remunerando e tornando celebridades criminosos do trânsito. Aqui na cidade de São Paulo, os rachas geralmente ocorrem durante a noite e nas marginais. O motorista que é flagrado participando dessas disputas pode ser multado em quase R$3 mil, além de perder a habilitação. Em casos de acidentes, ele pode inclusive ser preso. Pena até existe. O que falta mesmo é fiscalização. O que chama a atenção é que os influenciadores cometem infrações de trânsito, filmam, postam, mas não são punidos. Ele produz prova contra si mesmo, ele veicula e divulga isso e absolutamente nada acontece. Na verdade, eu acho que tem, né, a punição hoje em dia, mas as pessoas fazem cada um o que quer, né, então... Amigo Renato Lombardi, você como um conhecedor das leis, eu pergunto, a polícia não pode, por estes vídeos que são postados na própria rede social do autor, a polícia não pode? Claro que punir? Pode levantar e instaurar inquérito. Tem a placa. O Ministério Público pode denunciar. Local. Tem tudo. Não, nós mostramos aqui há um tempo atrás, o Balanço fez uma matéria durante a madrugada ali na Rua Colômbia. Tá. Continuação da Colômbia, Avenida Europa. Sim. E nós mostramos. Aí a polícia foi lá, depois da reportagem, chegou lá, prendeu os carros. Inclusive, esse
carro que passa aí, esse foi apreendido na época. Mas já voltou pro dono. Aí eles voltaram de novo lá, e nós voltamos lá, mostramos de novo, não adiantou nada. Só foi no dia da fiscalização, depois acabou. Não, tem que ficar sempre em cima disso. Se você guincha, você multa, aplica uma multa legal, né? De verdade. R$3.000, não, vai ter que ter uma multona. Eu quero ver se esse cara continua fazendo isso. Do contrário, e pode pegar essas imagens todas e instaurar um inquérito em cima das imagens. É isso, porque aí você tem direção perigosa, está colocando em risco a vida das pessoas. Tem uma série de coisas aqui para você poder colocar. Beleza, né? O cara faz fumaça ali. Aí, esse cara deve ter muito dinheiro, porque vai gastar o pneu ali, vai embora, né? Não, e o asfalto, como é que fica? E você viu que o especialista falou? Esses vídeos depois, nas plataformas, geram publicidade, essas pessoas ainda ganham dinheiro com essa infração que é cometida. Tá errado, gente. Tá errado. Então, assim, não pode. A polícia tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que fazer alguma coisa. Não pode deixar isso continuar. Um homem suspeito de aplicar o famoso golpe do amor é preso em flagrante. A polícia chegou bem na hora em que o Wallace tentava conquistar mais uma vítima. Os investigadores descobriram que o Wallace encontrava as vítimas em aplicativos de relacionamento. Depois de conhecer a rotina e a família das mulheres, ele passava a ameaçar e extorquir dinheiro delas. Agora, tá em cana. Vai lá. Essa mulher prefere não se identificar porque ainda está com muito medo. Ela foi uma das vítimas de Wallace Menezes dos Santos, de 40 anos. Ele ameaçou minhas filhas, ameaçou a minha mãe, ameaçou meu irmão. Ele dizia que já estava mandando uma pessoa na direção da minha filha, que estava uma pessoa na porta vigiando minha filha. Falou que ia raspar a cabeça da minha filha. As ameaças foram feitas através de mensagens em um aplicativo de conversa. O Wallace demonstra conhecer toda a rotina da vítima e dos familiares dela. O criminoso exigia um pagamento em dinheiro. Só desta mulher, ele chegou a pedir R$1.000. Para eu fazer um Pix de R$1.000 até às 18 horas e que se passasse do horário, se fosse no dia seguinte, ia para 3.000. O Wallace conheceu a vítima em um aplicativo de relacionamento. Em seguida, começaram a namorar. Em um primeiro momento, ele demonstrava ser um homem responsável, preocupado com a família e carinhoso, mas não demorou muito para a máscara cair. Em um mês, a mulher passou a desconfiar de algumas atitudes do então namorado. A cada vez que ele vinha na minha casa, por 3 vezes ele veio com um carro diferente. Depois ele começou com falar muito de dívidas, que estava passando por um problema financeiro, que ele falava que trabalhava com transporte de luxos e que ele estava passando por um problema financeiro, uma dívida, que estavam atrás dele, cobrando a ele. Então eu resolvi parar o relacionamento porque eu achei muito estranho. Mas os dias de golpe chegaram ao fim. O Wallace foi preso em flagrante no momento que tentava fazer uma nova vítima. O criminoso chegava a se passar por agiota para extorquir dinheiro das vítimas. Ele colocava o endereço, foto do